Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 5, Capítulo 31. A ausência autorizada de Ariana das aulas práticas de defesa tornou-se um tópico de intensa discussão na sala comunal da Grifinória do segundo ano. As reações foram variadas e reveladoras. Harry e Ron estavam abertamente, quase dolorosamente, com ciúmes. Eles foram forçados a suportar as aulas cada vez mais ridículas de Lockhart, que agora consistiam principalmente em encenações dramáticas de cenas de seus livros, com Harry frequentemente sendo arrastado para representar o papel de lobisomem ou Yeti, para sua própria mortificação e deleite de Malfoy. Não é justo, resmungou Ron certa noite, com o ego ferido por ter sido forçado a interpretar um aldeão chorão em uma cena de viagens com lobisomens. Ela pode ficar sentada na biblioteca lendo, enquanto a gente tem que ouvir aquele impostor tagarelando sobre as cartas dos fãs. Ela não está só lendo, ela está estudando, corrigiu Harry, embora sua inveja fosse palpável. Mas ainda assim, eu queria ter pensado nisso. A reação de Hermione foi muito mais complexa. Uma parte dela, a aluna diligente e cumpridora das regras, estava horrorizada com a ideia de faltar voluntariamente a uma aula, por mais inútil que fosse. Outra parte maior ansiava por estar na biblioteca com Ariana, mergulhando na magia real e profunda que elas tanto discutiam. Mas a parte mais poderosa dela, a parte que ansiava pela validação de figuras de autoridade, não conseguia se obrigar a seguir o exemplo de Ariana. Ela não suportava a ideia de uma mancha negra em seu histórico acadêmico perfeito. Esse conflito interno a deixou dividida, e ela se viu olhando para a cadeira vazia de Ariana durante a aula de defesa com uma mistura de admiração e arrependimento melancólico. Ariana, por sua vez, prosperou. Suas sessões de estudo independente tornaram-se as horas mais produtivas da semana. Ela estudou sistematicamente todo o currículo teórico de 7 anos de defesa contra as artes das trevas, absorvendo e cruzando informações com uma eficiência assustadora. Ela leu sobre criaturas das trevas, maldições, feitiços e seus respectivos contra-ataques, mas o fez através das lentes da pura teoria mágica. Ela não estava apenas aprendendo o que fazer, estava aprendendo porque funcionava. Sua compreensão da magia defensiva estava se tornando acadêmica, profunda e totalmente desvinculada do absurdo performático que acontecia na sala de aula de Lockhart. À medida que as semanas se aproximavam do outono, a atenção da escola se voltou para a grande paixão de Hogwarts, o quadribol. Os testes foram anunciados, e a atmosfera na torre da Grifinória tornou-se carregada de nervosismo e espírito competitivo. Harry, como apanhador consagrado, estava isento de participar dos testes, mas compareceu ao treino para apoiar seus companheiros de equipe e observar os novos aspirantes sob o olhar atento de seu capitão determinado, Oliver Wood. Ron, tomado por uma esperança desesperada e por uma vida inteira de prática em desviar dos balaços que seus irmãos lhe atiravam no paddock da toca, decidiu tentar a vaga de goleiro. Ele voava com uma energia frenética e desorganizada, seus longos membros se agitando enquanto bloqueava as goles. Não era o voador mais elegante, mas tinha reflexos surpreendentemente bons e uma determinação feroz. No final, Oliver Wood, um homem que valorizava a garra acima de tudo, o nomeou goleiro reserva. A posição inicial ainda era de Wood, é claro, mas Ron estava oficialmente no time. Ele retornou à sala comunal inflado de orgulho, a conquista um bálsamo muito necessário para seu ego após semanas de aulas de Lockhart. A vida se instalou em um novo ritmo. Aulas, treino de quadribol para os meninos e sessões intensas de estudo para as meninas. O mistério do diário jazia adormecido no baú de Ariana. Ela sabia que sua hora chegaria, mas ainda não era o momento certo. Agir agora seria prematuro. Ela precisava de um catalisador, um evento público que trouxesse o segredo da Câmara à tona. Ela sabia que esse catalisador estava chegando. Outubro chegou aos seus últimos dias, e o castelo começou a se transformar para o Halloween. Abóboras enormes e sorridentes surgiram nos corredores, e bandos de morcegos vivos foram encantados para esvoaçar pelo salão principal. Para a maioria dos alunos, era um momento de entusiasmo, de expectativa pelo magnífico banquete. Para Harry, era uma sombra. O aniversário do assassinato de seus pais. Um dia de profunda tristeza pessoal que contrastava completamente com a atmosfera festiva. Poucos dias antes do dia 31, Ariana se aproximou dele em um canto tranquilo do salão comunal. Ela não esperou que ele ficasse sozinho, simplesmente o puxou, junto com Hermione, para um pequeno círculo de conversa particular. Ron estava do outro lado da sala, absorto em uma discussão sobre táticas de quadribol com Fred e George. Harry, ela começou com a voz suave e direta. O Halloween está se aproximando. No ano passado, encontramos um espaço tranquilo para celebrar o dia. Gostaria de estender esse convite novamente este ano. Seu olhar então se voltou para Hermione. Acredito que você também seria bem-vindo a se juntar a nós, Hermione, se desejar. Uma refeição tranquila na cozinha, longe do barulho. Um momento para amigos apoiarem um amigo. A oferta foi uma tábua de salvação para Harry, assim como no ano anterior. A ideia de encarar o banquete sozinho, cercado por alunos em festa, pesava em seu coração. A ideia de ter não apenas Ariana, mas também Hermione, sentadas ao seu lado em silenciosa solidariedade, era um profundo conforto. Fazia-o sentir-se visto, não como o menino que sobreviveu, mas como o menino que havia perdido os pais. Sim, disse ele, com a voz carregada de gratidão. Eu adoraria. Vocês dois. Hermione, que temia a ideia de deixar Harry entregue à sua dor enquanto participava do banquete, pareceu imensamente aliviada. Claro, Harry. Estaremos lá. Seus olhos encontraram os de Ariana, uma silenciosa mensagem de agradecimento trocada entre elas. Ariana não só apoiara Harry, como também proporcionara a Hermione uma maneira de demonstrar sua lealdade sem ter que lidar com o constrangimento sozinha. Ron, quando soube do plano mais tarde, ficou perplexo. Pular a festa de Halloween?
Estão loucos? Eles têm tortas de abóbora do tamanho de rodas de vassoura. Como quiserem, disse ele, não com malícia, mas com as prioridades simples e descomplicadas de um garoto que via o Halloween como um evento puramente culinário. Ele se juntaria a eles mais tarde, prometeu, depois do prato de sobremesa. E assim, na noite de 31 de outubro, enquanto o restante da escola se aglomerava no salão nobre, cujo teto encantava revelar um céu repleto de nuvens de tempestade dramáticas e rodopiantes, 3 alunos do segundo ano se esgueiraram. Desceram para as cozinhas, um grupo pequeno e unido por um propósito silencioso e sombrio. Os elfos domésticos, lembrando-se deles do ano anterior, acolheram-nos calorosamente, oferecendo-lhes uma refeição simples e reconfortante de sopa e pão fresco. Comeram em quase silêncio, mas não foi um silêncio constrangedor. Foi um silêncio de profundo respeito e profunda amizade. Harry não precisou fingir estar feliz. Hermione não precisou preencher o silêncio com conversas nervosas. E Ariana, a arquiteta deste pequeno santuário de luto, simplesmente sentou-se com eles, sua presença serena um testemunho do fato de que, às vezes, o maior ato de amizade não é animar alguém, mas simplesmente sentar-se com essa pessoa em sua tristeza. Capítulo 32. A serena solenidade da refeição na cozinha era um mundo à parte da celebração barulhenta que acontecia no salão nobre acima. Falaram pouco, mas o silêncio era preenchido por uma compreensão confortável e compartilhada. Harry, pela primeira vez, sentiu que podia lamentar adequadamente o aniversário da morte de seus pais, amparado por amigos que não esperavam nada dele além de sua presença. Quando finalmente deixaram o aconchego da cozinha, uma sensação de paz silenciosa o invadiu. O caminho de volta à torre da Grifinória deveria ser direto, mas ao subirem a grande escadaria começaram a perceber que algo estava errado. O zumbi do ambiente habitual do castelo havia desaparecido, substituído por um silêncio sinistro e sobrenatural. Os retratos nas paredes sussurravam nervosamente, seus ocupantes pintados amontoados em grupos assustados. O que está acontecendo? Hermione sussurrou, levando a mão instintivamente para a varinha. Ao chegarem ao segundo andar, o motivo do silêncio tornou-se evidente. O corredor estava inundado. Uma camada de água com centímetros de profundidade cobria as lajes, brilhando à luz das tochas. E no fundo do corredor, aglomerados em torno da entrada do banheiro feminino, havia uma multidão enorme e silenciosa de estudantes. Todos olhavam para algo na parede, com os rostos numa mistura de fascínio e horror. Os sentidos de Ariana ficaram em alerta máximo. Era isso, o catalisador, o movimento inicial. Mas algo estava errado. O momento era certo, mas o local parecia prematuro. Ela esperava que o primeiro ataque fosse mais dramático, mais público. Ela, Harry e Hermione avançaram, seus passos ecoando na água rasa. A multidão se abriu para eles, com os rostos pálidos e ansiosos. Eles finalmente viram o que todos estavam olhando e congelaram. Pendurada pelo rabo em um suporte de tocha, estava a Senhora Norris, a gata magricela e cor de poeira de Argus Filch. Seu corpo estava rígido, seus olhos arregalados e fixos, como se tivesse sido congelada em um momento de terror. E na parede ao lado dela, pintada em letras brilhantes de 30 centímetros de altura, estavam as palavras: "A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado." Uma onda de choque percorreu Ariana, tão profunda que era quase física. Não era choque pela visão em si, ela sabia que isso aconteceria. Era choque pelo fato de estar acontecendo. Sua mente, uma fortaleza de lógica e previsão, de repente se deparou com uma anomalia impossível e aterrorizante. O diário A Horcrux de Tom Riddle, o instrumento para abrir a câmara, estava trancado em segurança em seu baú. Estava protegido por uma série de feitiços entrelaçados e proteções teóricas tão complexas que nem mesmo Dumbledore conseguiria abrir o baú sem o seu conhecimento. Ela havia neutralizado a ameaça primária antes que ela pudesse ser acionada. E, no entanto, lá estava. A câmara havia sido aberta de qualquer maneira. Pela primeira vez desde sua chegada a este mundo, Ariana estava se questionando de verdade e profundamente. Toda a sua estratégia se baseara em seu conhecimento da história original, em uma sequência previsível de eventos que ela podia manipular sutilmente. Mas isso era um desvio catastrófico. Significava que havia outra chave, outro método para abrir a câmara, outro jogador no tabuleiro que ela não havia considerado. Sua compreensão cuidadosamente construída do mundo acabará de ser destruída. Quem? Como? Sua turbulência interna era mascarada pela expressão serena de sempre, mas por dentro, sua mente era um turbilhão de recalculações frenéticas. Enquanto ela processava essa nova e perigosa variável, a cena se desfez em seu caos previsível. Inimigos do herdeiro, cuidado? A voz de Draco Malfoy, cheia de uma alegria presunçosa e maliciosa, cortou o silêncio horrorizado. Vocês serão os próximos, sangues ruins. Ele lançou um olhar venenoso para Hermione. Filch chegou então, abrindo caminho pela multidão. Viu seu gato petrificado e soltou um uivo de raiva cru e aflito. Seus olhos esbugalhados e enlouquecidos pousaram em Harry. Você, ele gritou com o rosto contorcido. Você assassinou meu gato. Eu vou te matar. Eu vou. Argus. A voz de Dumbledore, calma, mas poderosa, silenciou o discurso do zelador. Ele havia chegado com um grupo de outros professores, incluindo McGonagall e Snape. Eles observaram a cena com expressões sombrias. Dumbledore gentilmente separou a Senhora Norris do suporte, com uma expressão indecifrável. Ela não está morta, Argus, disse ele suavemente. Ela foi petrificada. Mas como, eu ainda não sei. Lockhart então avançou, todo orgulhoso. Eu devia estar no meu escritório.
Se eu estivesse aqui, eu poderia ter. O que é necessário agora, disse Dumbledore, interrompendo-o friamente, é que todos os alunos retornem aos seus dormitórios. Imediatamente. À medida que a multidão começava a se dispersar, os olhos negros inquisitivos de Snape percorreram a cena. Detiveram-se na escrita, depois no gato petrificado e, finalmente, fixaram-se no trio de alunos da Grifinória em pé na frente. Seu olhar era afiado, analítico e cheio de suspeita. Talvez, disse ele, com a voz baixa e sedosa que ecoou pelo corredor, devêssemos perguntar a Potter e seus amigos por que eles não estavam no banquete com todos os outros. Todos os olhares se voltaram para eles. Era uma pergunta incisiva e perigosa. Harry e Hermione pareciam em pânico, sem saber como responder sem se incriminarem de alguma forma nova e imprevista. Ariana deu um passo à frente, sua compostura absoluta apesar da tempestade furiosa em sua mente. Seus olhos cor de pervinca encontraram os negros de Snape, seu olhar tão frio e inflexível quanto um lago no inverno. Não estávamos comemorando, disse ela com a voz baixa, mas carregada de uma verdade incontestável e triste. Estávamos na cozinha. Hoje é o aniversário da noite em que Lord Voldemort assassinou Lillian Evans. Estávamos de luto por ela. O efeito de suas palavras foi devastador. Ela não disse apenas os pais de Harry. Ela usou o nome do amor há muito perdido de Snape, um nome que ele certamente nunca esperaria ouvir dos lábios de uma criança. Ela invocou a única lembrança que tinha um poder sobre ele maior do que qualquer magia negra. Um lampejo de algo, uma dor crua e agonizante, brilhou no fundo dos olhos de Snape. Estava lá e desapareceu num instante, tão rápido que só alguém observando a cena a teria visto. Seu rosto já pálido pareceu perder outro tom de cor. O sorriso irônico em seus lábios desapareceu, substituído por uma máscara tensa e rígida. Ele estivera tão decidido a encurralar Potter que tropeçou de cabeça na única lembrança que poderia abalar sua própria compostura. Ele não disse nada. Simplesmente se virou com suas vestes negras esvoaçando, e se afastou pelo corredor, sua retirada uma admissão silenciosa de derrota. Dumbledore olhou para Ariana, com uma compreensão profunda e pesada nos olhos. Ele sabia exatamente o que ela tinha feito e por quê. Assentiu com um único e sombrio aceno de cabeça. Um motivo válido para estar ausente. Vão todos para o dormitório. Enquanto caminhavam de volta para a torre da Grifinória, cercados pelos sussurros assustados de os colegas de casa, Hermione e Harry, estavam cheios de perguntas e teorias sobre a Câmara, o herdeiro e o ataque. Mas Ariana permaneceu em silêncio. Sua mente não estava concentrada no drama imediato. Estava mil peneirando possibilidades, analisando a nova e aterrorizante equação. O diário estava inerte. E, no entanto, a câmara estava aberta. Esta não era mais a história que ela conhecia. Era uma versão nova e mais perigosa, e ela não estava mais um passo à frente dela. Ela estava pela primeira vez completamente no escuro. Capítulo 33. A petrificação da Senhora Norris mergulhou Hogwarts em um estado de medo e paranoia latentes. Os corredores antes repletos de conversas animadas, agora abrigavam sussurros abafados e olhares desconfiados. O herdeiro da Sonserina era um fantasma assombrando todas as conversas, e a Câmara Secreta era uma lenda sombria renascida. Enquanto a maior parte da escola estava imersa em fofocas e acusações apavoradas, a mente de Ariana era um turbilhão de lógica fria e implacável. As consequências imediatas do ataque se desenrolaram de forma diferente da linha temporal original. Como ela, Harry e Hermione chegaram depois que a multidão já havia se reunido, e como o motivo da ausência dela era tão emocionalmente forte e publicamente declarado. Harry não foi imediatamente ostracizado como o principal suspeito. O medo da escola ainda não tinha um alvo claro, restando-lhe um veneno difuso e ambiental. Isso, no entanto, pouco confortou Ariana. Sua principal preocupação era a interrupção fundamental da narrativa. Naquela primeira noite de volta ao dormitório, ela havia pegado o diário de Tom Riddle. Sob as proteções de silêncio e privacidade que havia tecido ao redor de sua cama de dossel, ela o examinou com todo o peso do conhecimento que adquirira dos Flamels. Ela podia sentir a lasca da alma de Voldemort presa ali, um vazio frio e faminto. Mas estava adormecido, impotente. Os intrincados feitiços que ela havia colocado em seu baú não eram meras fechaduras físicas, eram proteções conceituais que suprimiam e continham assinaturas mágicas. A Horcrux estava, para todos os efeitos, em um estado de hibernação mágica. Não podia influenciar ninguém. Ela também, com observação sutil e discreta, havia descoberto o paradeiro de Gina Weasley. A menina estava nervosa e atonita, como qualquer caloura ficaria, mas não demonstrava nenhum sinal de possessão, nenhuma perda de memória, nenhuma palidez e exaustão. Ela não era o condutor. Era um jogo novo. O mesmo tabuleiro, as mesmas peças, mas um jogador desconhecido fazia movimentos inesperados. A câmara fora aberta por outros meios, ou por outra pessoa com uma chave diferente. Seu verão de estudos avançados a preparara para magia complexa, mas não para um desvio total do registro histórico conhecido. A arquiteta descobrira que suas plantas eram de um prédio completamente diferente. Sua reação não foi pânico, mas uma intensificação imediata e intensa de pesquisas. Ela e Hermione praticamente moravam na biblioteca. Enquanto Hermione procurava freneticamente por qualquer menção à Câmara Secreta nos registros públicos, Ariana, munida da cópia anotada de Hogwarts, uma história, de Bathilda Bagshot, investigou mais a fundo. Ela cruzou referências de plantas arquitetônicas do castelo mencionado nas anotações particulares de Bathilda, estudou a linhagem de Salazar Sonserina e pesquisou tradições antigas sobre construções mágicas e passagens secretas. Ela não estava apenas procurando pela Câmara, ela estava tentando entender o
castelo como um sistema, procurando por portas dos fundos e protocolos esquecidos. Foi durante esse período de estudos intensos que o clube de duelos foi anunciado. Um aviso apareceu no quadro da sala comunal, prometendo uma demonstração prática de técnicas defensivas pelo professor Lockhart, habilmente auxiliado. Acrescentava o bilhete pelo professor Snape. Eu não vou, declarou Rony imediatamente. Já estou farto de Lockhart para a vida toda. Hermione, no entanto, estava dividida. Mas pode ser útil. E o professor Snape estará lá. Ele realmente sabe o que está fazendo. Ariana, que estava prestes a descartar o evento como mais uma das manobras publicitárias de Lockhart, hesitou. Snape. Essa era uma variável significativa. Uma chance de observar o estilo de duelo de Snape, seu tipo particular de magia, era uma oportunidade valiosa para coletar informações. E um fórum público era um lugar útil para estabelecer uma certa reputação. Eu comparecerei, declarou Ariana com sua decisão tomada. O envolvimento do professor Snape torna esse tempo potencialmente valioso. Naquela noite, o salão principal estava lotado. As mesas haviam desaparecido e, em seu lugar, uma longa plataforma dourada para duelos fora erguida. Lockhart, trajando vestes cor de ameixa absurdamente extravagantes, entrou no palco, absorvendo os aplausos. Snape o seguiu com uma expressão de profundo ódio, suas vestes negras contrastando fortemente com a elegância de Lockhart. Após uma breve e desastrosa demonstração, na qual Snape desarmou Lockhart sem esforço e de forma humilhante com um único e desdenhoso espelharmos, Lockhart, perturbado, decidiu que era hora dos alunos se arriscarem. Vamos ter 2 voluntários, anunciou ele, animado. Que tal Malfoy e Potter? O cenário estava montado para o confronto da narrativa original. Mas antes que Harry pudesse reagir, Ariana se moveu. Ela deu um único e deliberado passo à frente. Professor, disse ela com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inegável que silenciou a multidão murmurante. Talvez fosse mais educativo começar com pares variados. Lockhart, ainda ressentido com a própria humilhação e lembrando-se da intervenção de Hagrid no beco diagonal, estava prestes a recusar. Mas Snape, com um brilho cruel e calculista nos olhos, viu uma oportunidade. Uma excelente sugestão, senhorita Dumbledore, Snape disse lentamente, com a voz carregada de malícia. Vamos ver as habilidades dos nossos melhores alunos. Malfoy, você pode duelar com a senhorita Dumbledore. Potter, você duelará com Weasley. Ele efetivamente afastou Harry do evento principal, enquanto colocava Ariana contra sua antagonista mais vocal. Draco Malfoy entrou no palco com um sorriso presunçoso e arrogante. Era sua chance de humilhar publicamente a garota que tantas vezes o ignorava. Com medo, Dumbledore? Zombou ele. Não se preocupe, vou pegar leve com você. Ariana subiu ao palco com uma graça fluida e silenciosa. Ela o encarou com uma expressão calma e plácida como um lago congelado. Eles se curvaram, Draco com um floreio zombeteiro, Ariana com um aceno simples e respeitoso. Eles se viraram, caminharam e então se viraram para se encararem. Varinhas em punho, gritou Lockhart. Malfoy ergueu a varinha, a boca já formando a primeira sílaba de uma maldição. Ele nunca chegou a dizê-la. No momento em que se viraram, antes mesmo de Lockhart terminar a frase, a varinha de Ariana já estava em sua mão. Não houve nenhum gesto grandioso, nenhum encantamento gritado. Houve apenas um movimento de pulso, tão rápido que era quase um borrão, e uma pulsação silenciosa e concentrada de sua vontade. Um jato de energia pura, branco-prateada, desprovida de cor ou brilho, disparou de sua varinha. Não era o vermelho simples de um feitiço de desarmamento padrão. Era uma força bruta e controlada. O feitiço atingiu a varinha de Draco, arrancando-a de suas mãos e enviando-a com estrondo para o outro lado o salão. Mas o ímpeto do feitiço não parou por aí. A força cinética perfeitamente calibrada atingiu o peito de Draco como um golpe físico. Ele foi erguido no ar, arremessado para trás como se tivesse sido atingido por uma carruagem em alta velocidade, e caiu no chão, a 3 metros da plataforma, completamente sem fôlego e completamente humilhado. O duelo inteiro durou menos de 2 segundos. Um silêncio absoluto e atordoante desceu sobre o salão principal. Os alunos ficaram olhando, perplexos. Snape estava com o maxilar tenso, seu plano de vê-la humilhada havia saído pela culatra. Lockhart parecia completamente apavorado. Ariana baixou a varinha calmamente. A demonstração fora concisa, avassaladora e absoluta. Era uma declaração. Não estou para brincadeiras. Uma excelente demonstração do feitiço de desarmamento, senhorita Dumbledore, disse Snape, com a voz um sibilo baixo, incapaz de esconder o respeito relutante em seu tom. Ele então voltou sua atenção para Harry e Rony, mas a energia havia se esvaído da sala. O duelo deles foi um duelo desajeitado e constrangedor que terminou com a varinha de Rony produzindo um jato de gosma verde. Lockhart, tentando se recompor, bateu palmas. Maravilhoso, maravilhoso. Um novo casal. Que tal? Senhorita Dumbledore e Sr. Potter. Ariana estava de volta ao palco, e Harry subiu relutantemente. Sentiu uma profunda sensação de pavor. Tinha visto o que ela fizera com Malfoy. Ergueu a varinha, com o coração disparado. Desta vez, Ariana esperou. Ela permitiu que ele assumisse sua posição. Eles se curvaram. Eles se viraram. Vá! Lockhart gritou. Expelliarmus! Harry gritou, colocando toda sua energia no feitiço. Ele era rápido, mas Ariana era mais rápida. Seu contrafeitiço, outro pulso silencioso de luz prateada, encontrou o jato vermelho dele no ar, desviando inofensivamente para o teto encantado. No mesmo instante, um segundo pulso idêntico disparou de sua varinha, atingiu a dele e a fez girar para fora de sua mão. Aterrissou perfeitamente aos seus pés. Ela o desarmou sem suar a camisa, sem sequer se mover do lugar. Ela lhe deu um pequeno aceno, quase de desculpas, como se dissesse, nada pessoal. É só física. Com uma graça silenciosa, ela desceu da plataforma. Sua parte naquela farsa havia terminado.
Ela havia reunido os dados necessários sobre o estilo de duelo de Snape, econômico preciso favorecendo ataques não verbais, e estabelecido uma linha de base clara de seu próprio domínio. Não havia mais nada a ser descoberto ali. Enquanto ela se afastava, Snape, vendo sua chance de colocá-la contra Hermione frustrada, rosnou. E onde você pensa que está indo, senhorita Dumbledore? Para a biblioteca, professor, respondeu ela sem se virar. Meu estudo independente me aguarda. Ela saiu do salão principal, deixando para trás uma multidão de estudantes atonitos, um rival humilhado, um amigo atônito, um Lockhart aterrorizado e um Snape fervendo, mas estranhamente impressionado. A linguagem do poder era universal, e ela acabará de dar uma aula magistral de fluência. Capítulo 34. O clube de duelos e as impressionantes e consecutivas demonstrações de superioridade natural de Ariana tornaram-se o novo tópico de conversa em Hogwarts, eclipsando brevemente até mesmo o medo do herdeiro da Sonserina. Na sala comunal da Grifinória, Harry e Rony relembraram os eventos sem parar. Ainda não consigo acreditar em como ela foi rápida, disse Harry, balançando a cabeça em admiração. Minha varinha sumiu antes mesmo de eu terminar o encantamento. Mas quem você acha que teria vencido entre ela e Hermione? Ron refletiu, um pensamento que claramente circulava entre os alunos. É como uma força imparável encontrando um objeto imóvel. As duas garotas em questão, sentadas perto da fogueira e imersas numa discussão sobre as ligações teóricas entre alquimia e transfiguração, estavam completamente alheias ao debate. A ideia de um duelo entre elas era, para elas, completamente absurda. A parceria entre elas não se baseava na competição, mas na busca colaborativa por conhecimento. A ideia de apontar suas varinhas um contra o outro era tão estranha quanto reprovar voluntariamente em uma prova. A conversa sobre duelos, no entanto, logo deu lugar à excitação muito mais imediata e urgente da primeira partida de quadribol da temporada, Grifinória versus Sonserina. A rivalidade estava a todo vapor, exacerbada pelo fato de o time da Sonserina agora estar pilotando Nimbus 2000 e 1000 novinhas em folha, um presente de Lúcio Malfoy para o time, que havia garantido a seu filho, Draco, a posição de apanhador. No ano passado, Ariana tratava as partidas de quadribol como ruído de fundo, um esporte ilógico e caótico pelo qual não tinha interesse. Este ano, porém, era diferente. Sua mente, processando constantemente variáveis e ameaças potenciais, sinalizava a próxima partida como um evento de alto risco. Ela se lembrou da história de sua vida passada, um balaço desgarrado, encantado para mirar em Harry implacavelmente, resultando em um braço quebrado, seguido pela tentativa desastrosa de Gilderoy Lockhart de consertá-lo, que resultou na remoção completa de todos os ossos do braço. Foi uma sequência de eventos previsível, perigosa e totalmente evitável. Na véspera da partida, ela abordou Oliver Wood, o capitão fervoroso e um tanto fanático do time da Grifinória. Ela o encontrou na sala comunal, polindo obsessivamente o cabo da vassoura. Capitão Wood, ela começou, com um tom educado e profissional. Ariana, disse ele, olhando para cima surpreso. Não achei que você fosse fã de quadribol. Sou fã de garantir que nosso ser permaneça totalmente funcional, respondeu ela friamente. Tenho motivos para acreditar que a partida de amanhã pode envolver interferência mágica externa visando especificamente Harry. A expressão de Wood se obscureceu. Você acha que os Sonserinos vão trapacear? Acredito que um único jogador esteja em alto risco, esclareceu ela. Dada a natureza da possível lesão e a competência questionável do nosso atual professor de defesa, gostaria de propor uma medida de precaução. Ela fez uma pausa, deixando processar suas palavras. Gostaria de permissão para estar em campo durante a partida, não nas arquibancadas. Exigirei que Harry esteja sempre em plena visão. Sou proficiente em feitiços médicos básicos. Se ocorrer um incidente, posso prestar assistência imediata antes que o professor Lockhart tenha a oportunidade de ajudar. O pedido era inédito, mas Wood, que ouvirá falar dela derrotando um troll da montanha e humilhando Malfoy em um duelo, tinha um profundo respeito por suas habilidades. Ele também compartilhava sua profunda desconfiança em relação a Lockhart. A ideia de ter um médico mágico de prontidão, especialmente um com a reputação de Ariana, era uma oferta irrecusável. Tudo bem, Dumbledore, disse ele após pensar um pouco. Você pode ficar com Madame Osh perto dos bancos dos times, mas fique longe dos jogadores. É tudo o que eu preciso, ela disse com um aceno de cabeça. O dia da partida estava frio e ventoso. A escola inteira se reuniu no campo de quadribol, o mar de escarlate e dourado contra verde e prata. Ariana, vestida com roupas quentes e práticas, ocupou seu lugar na lateral do campo, como prometido. Hermione, tendo sido informada sobre as preocupações de Ariana, juntou-se a ela com sua própria varinha em punho. Ela não compreendia completamente a certeza de Ariana, mas confiava implicitamente na análise da amiga. A partida começou um borrão frenético de velocidade e agressividade. O time da Sonserina, impulsionado por suas vassouras superiores, era rápido e brutal. Mas o time da Grifinória tinha coragem, e eles tinham Harry. Ele disparou pelo ar, seus olhos buscando o brilho do pomo de ouro. Não demorou muito para que a previsão de Ariana se concretizasse. Um balaço, uma das duas bolas pretas e pesadas encantadas para derrubar os jogadores de suas vassouras, mudou repentinamente sua trajetória. Ignorou todos os outros jogadores e começou a perseguir Harry com um foco cruel e certeiro. Era consciente, malévolo. Aquele balaço foi mexido, rugiu Lee Jordan, o comentarista das arquibancadas. Os batedores da Grifinória, Fred e George Weasley, fizeram o possível, escoltando Harry e rebatendo o balaço desgarrado várias vezes. Mas ele era implacável. Ele se curvava no ar, girava com uma velocidade anormal e sempre, voltava para pegar Harry. Hermione, ao lado de Ariana, ergueu a varinha. Posso tentar uma contra-feitiçaria? Não, disse Ariana calmamente, sem tirar os olhos do céu.
O encantamento é complexo e poderoso. Uma contramagia falha pode torná-lo explosivo. Precisamos esperar pelo inevitável. Harry, enquanto isso, liderava o balaço numa perseguição desenfreada, tentando encontrar o pomo de ouro ao mesmo tempo. Ele o avistou. Um pequeno brilho dourado pairando perto do chão, perto das través da Sonserina. Draco Malfoy também o viu. Ambos mergulharam abruptamente, o balaço rebelde gritando atrás de Harry. Estavam cabeça a cabeça. Harry empurrou sua Nimbus, extraindo dela cada gota de velocidade. No momento em que seus dedos estavam prestes a se fechar em volta do pomo de ouro que tremulava, o balaço o atingiu. Acertou seu braço direito com um estalo nauseante. Uma onda de dor insuportável o percorreu, mas seus dedos, por pura força de vontade, fecharam-se em volta do pomo de ouro. Ele bateu com força no chão, rolando pelo campo lamacento, o pomo de ouro segurado triunfantemente na mão boa. O apito soou. Grifinória havia vencido. Mas Harry se contorcia no chão, com o braço dobrado em um ângulo anormal. Uma multidão de jogadores, professores preocupados começaram a se reunir, e abrindo caminho entre todos, com os dentes brilhando, estava Gilderoy Lockhart. Não se preocupe, Harry, anunciou ele em tom grandioso. Vou consertar esse seu braço rapidinho. Ele não teve a chance. No momento em que Harry atingiu o chão, Ariana já estava se movendo. Ela entrou em campo, varinha em punho, um campo de força invisível separando a multidão boquiaberta à sua frente. Ela chegou ao lado de Harry no momento em que Lockhart puxava sua própria varinha. Afaste-se, professor, disse ela com a voz baixa, mas ressoando com uma autoridade que o paralisou. Ela se ajoelhou ao lado de Harry, avaliando rapidamente o dano. Foi uma fratura limpa, mas feia. Ela colocou a mão esquerda delicadamente no braço dele, logo acima da fratura, sentindo a energia caótica e dolorosa do ferimento. Então ergueu sua varinha anciã. Ela não usou um simples feitiço de cura. Ela usou o conhecimento que havia adquirido com os Flamels, a magia mais profunda de cura e restauração. Episquei Maximus. Recreou-se 1. Os encantamentos eram suaves, quase sussurrados, mas zumbiam com um poder que fazia o próprio ar ao redor vibrar. Uma luz quente e dourada emanava da ponta da varinha, envolvendo o braço de Harry. Ele não sentiu um choque, mas um calor reconfortante e penetrante. As pontas irregulares do osso quebrado fluíam como cera quente, alinhando-se perfeitamente. As fraturas finas se fecharam. Os ligamentos rompidos e o tecido muscular machucado se recuperaram. Todo o processo levou menos de 10 segundos. Quando a luz se apagou, Harry moveu o braço timidamente. Estava perfeito. Não havia dor, nem rigidez, nem mesmo uma dor persistente. Enquanto Ariana curava Harry, Hermione cuidava do outro problema. O balaço rebelde, com seu alvo agora no chão, avançava em direção a eles para outro golpe. Finite Incantatem Totalus. Hermione gritou, apontando sua varinha para a bola preta em alta velocidade. Ela concentrou todo o seu poder e foco no contrafeitiço geral. Não era elegante, mas era poderoso. Um raio de luz azul atingiu o balaço. A magia negra que o animava crepitou e morreu. O balaço, de repente apenas uma pesada bola de ferro inerte, caiu do céu e se enterrou na lama com um baque final e definitivo. A multidão ficou em silêncio, atordoada. Eles tinham acabado de testemunhar um aluno do segundo ano realizar um feitiço de cura com um nível de habilidade que Madame Pomfrey teria invejado, enquanto o outro destruía sozinho um objeto poderosamente amaldiçoado. Lockhart encarou a varinha empunhada frouxamente e o queixo caído. Seu momento de glória fora roubado com uma eficiência ao mesmo tempo de tirar o fôlego e profundamente insultuosa. Ariana ajudou Harry, trêmulo, mas completamente curado, a se levantar. Você ainda deve ir para a ala hospitalar para a observação, disse ela calmamente. Hematomas internos ainda são uma possibilidade. Ela conseguiu. Ela identificou um problema, criou um plano e o executou com perfeição. O balaço desonesto foi derrotado, Harry saiu ileso e a incompetência de Lockhart foi habilmente contornada. Enquanto o triunfante time da Grifinória carregava Harry nos ombros, carregando-o para fora do campo como um herói, Ariana apenas assentiu, satisfeita. Mais uma variável havia sido controlada. Mais um desastre habilmente evitado. Capítulo 35. A euforia pela vitória no quadribol durou pouco. No dia seguinte, uma nova realidade sombria se instalou no castelo. Colin Creevey, o alegre aluno do primeiro ano com a câmera sempre presente, foi encontrado perto da biblioteca, rígido e sem vida, com a câmera agarrada nas mãos petrificadas. O clima em Hogwarts passou do medo ao pânico absoluto. O ataque a Colin, no entanto, teve um efeito colateral não intencional. Como aconteceu enquanto Harry estava no meio do salão comunal lotado, cercado por seus companheiros de equipe em festa. Os sussurros e suspeitas que se apegaram a ele brevemente após o primeiro ataque nunca ganharam força. Ele tinha um álibi incontestável fornecido por metade da Grifinória. O herdeiro da Sonserina permaneceu um fantasma aterrorizante e sem rosto. Para Ariana, a petrificação de Colin era o último dado de que precisava. Ela se contentara em observar, em combater as ameaças à medida que surgiam, mas aquela era uma mudança fundamental. Outro aluno havia sido prejudicado. Sua postura passiva e observadora não era mais uma opção lógica. O potencial para mais dano superava o benefício estratégico de esperar o desenrolar da narrativa. Era a hora de forçar o fim do jogo. Seu plano tinha 3 fases distintas. Fase 1. Confirmar o ativo principal. Naquela noite, ela encontrou Harry e Ron em uma sala de aula vazia que costumavam usar para privacidade. Hermione estava com ela, uma presença silenciosa e acolhedora. Harry começou Ariana com um tom direto e sério, dispensando qualquer preâmbulo. Preciso que você participe de um experimento. É de suma importância. Um experimento? Perguntou Harry, confuso. Para quê? Tenho uma hipótese sobre a natureza do herdeiro e o método de ataque, explicou ela. Para confirmá-la, preciso verificar uma de suas habilidades. Uma habilidade que você talvez nem saiba que possui. Ela sacou sua varinha anciã.
Sua expressão era calma, mas seus olhos tinham uma intensidade nova e penetrante. Antes que Harry pudesse fazer outra pergunta, ela apontou a varinha para o espaço vazio em frente à mesa dele. Serpensortia, ela disse, com a voz clara e precisa. Uma longa cobra negra disparou da ponta de sua varinha. Enrolou-se no chão, sibilando, e ergueu a cabeça para encará-los com olhos brilhantes e inteligentes. Rony gritou e se arrastou para trás, sentando-se na cadeira. Hermione observou, fascinada e cautelosa. O que você está fazendo? Exclamou Harry. Observe, Ariana instruiu, seu olhar fixo não na cobra, mas nele. A cobra sibilou novamente com a língua bifurcada para fora. Era um som de indagação sibilante e ameaçadora. Para Rony e Hermione, era apenas um chiado. Mas Harry entendeu. Deixe-me lidar com eles. E Ariana também entendeu. O som não chegou aos seus ouvidos como um chiado, mas à sua mente como um pensamento claro e distinto, um fio de uma linguagem ancestral e primordial. Um falante. Os genes de Nagini, o Maledictus adormecidos por gerações, haviam despertado dentro dela, não como uma maldição, mas como um vestígio, um eco de um poder ancestral. Ela conseguia entender a língua da serpente. Não se mexa, disse Harry à cobra, não em inglês, mas num chiado baixo e gutural que parecia emanar de um lugar bem fundo nele. Ele nem percebeu que estava fazendo aquilo. As palavras soaram naturais e instintivas. A cobra imediatamente ficou imóvel, abaixando a cabeça levemente submissa. A última peça do quebra-cabeça se encaixou para Ariana. Harry era um ofidioglota. A habilidade do próprio Salazar Sonserina. Era o elo que faltava, a razão pela qual Voldemort o escolhera. Como eu suspeitava, disse Ariana calmamente, acenando com sua varinha e fazendo a cobra desaparecer em uma nuvem de fumaça preta. Rony encarava Harry com uma mistura de terror e admiração. Você consegue falar com cobras? Eu acho que sim, disse Harry, parecendo completamente perplexo. Já fiz isso uma vez, no zoológico. Você é um ofidioglota, declarou Ariana. Esta é uma informação crucial. Ela então se virou para os amigos, enquanto seu plano avançava para a próxima fase. Vamos ver o professor Dumbledore. Agora. Fase 2. Apresentar o caso à autoridade máxima. Encontraram Dumbledore em sua sala, Fawkes cantando uma nota suave e acolhedora de seu poleiro. O diretor olhou para os 4 alunos com uma expressão de gentil indagação. Professora, começou Ariana, assumindo a liderança. Temos novas informações sobre a Câmara Secreta. Acreditamos ter identificado o monstro que está lá dentro. Os olhos azuis de Dumbledore se aguçaram por trás dos óculos de meia-lua. Sério? A criatura é um basilisco, afirmou Ariana. O rei das serpentes. Ele mata com um olhar direto e petrifica com um indireto, através de um reflexo. Isso explica porque a senhora Norris ficou petrificada com a água no chão, e porque Colin Creevey, que estava olhando pela lente da câmera, também ficou petrificado. Ele viu através de um reflexo. Dumbledore assentiu lentamente. Uma hipótese sólida e assustadora, senhorita Dumbledore. O que a levou a essa conclusão? Essa era parte de Harry. Senhor, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula. Eu consigo falar com cobras. A Ariana acabou de provar, e eu tenho ouvido uma voz nas paredes. Uma voz que ninguém mais consegue ouvir. Uma voz sibilante. Ariana deu mais um passo à frente. Um basilisco naturalmente atravessaria o encanamento do castelo, as paredes. E só um ofidioglota seria capaz de ouvir e entender. Além disso, acreditamos ter localizado a entrada da câmara. Onde? Dumbledore perguntou, inclinando-se para a frente com toda a sua atenção agora capturada. O banheiro feminino do 2º andar, respondeu Ariana. Aquele assombrado pela murta que geme. Ela foi a aluna que morreu na primeira vez que a câmara foi aberta, 50 anos atrás. Ela teria morrido se olhasse diretamente para o basilisco. A entrada deve ser lá. Uma pia provavelmente marcada com o símbolo de uma serpente, operável apenas por um ofidioglota. O caso estava exposto, uma cadeia de evidências e deduções lógicas incontestáveis. Dumbledore olhou do rosto sério e preocupado de Harry para o rosto calmo e analítico de Ariana. Ele viu a verdade nas palavras deles. Você fez um trabalho extraordinário, disse ele com a voz grave. Isso muda tudo. Preciso convocar a equipe, informar o Conselho de Governadores. Com todo respeito, o professor interrompeu Ariana com um tom educado mas inflexível. Isso levará tempo. O basilisco ainda está ativo. O herdeiro ainda está à solta. Não podemos nos dar ao luxo de um atraso burocrático. Uma ação mais direta é necessária. Dumbledore olhou para ela com um brilho de compreensão nos olhos. Ela não estava apenas apresentando informações. Estava pedindo uma resposta específica. E que curso de ação você propõe? Ele perguntou. Proponho que você e eu, juntamente com a professora McGonagall e o professor Snape, acompanhemos Harry ao banheiro esta noite, disse Ariana. Harry tentará abrir a câmara. Se conseguir, teremos a prova e a entrada. Não entraremos para lutar. Entraremos para confirmar, selar e planejar um ataque adequado e sistemático com todos os recursos do castelo. Esta não é uma tarefa para crianças. É uma tarefa para a equipe sênior, guiada pela única pessoa que pode abrir a porta. Seu plano era, mais uma vez, uma obra-prima de pensamento estratégico e responsável. Utilizou a habilidade única de Harry como uma chave, não como uma arma. Colocou o fardo de confrontar o monstro diretamente sobre os ombros dos adultos poderosos e treinados. Era um plano para neutralizar a ameaça e, ao mesmo tempo, garantir que Harry não a enfrentaria sozinho. Dumbledore a encarou por um longo e silencioso momento. Viu a sabedoria, a lógica, a força absoluta e inatacável de sua vontade. Ela não apenas havia resolvido o mistério, como também havia fornecido um protocolo claro, seguro e eficaz para lidar com ele. Um sorriso lento e profundo se espalhou por seu rosto, um sorriso de profundo orgulho e alívio. Um plano impecável, senhorita Dumbledore, disse ele, com os olhos brilhando de energia renovada. Absolutamente impecável. Embora eu acredite que algumas mudanças da minha parte também sejam necessárias. Vou convocar os professores imediatamente.
Além disso, preciso fazer outra visita necessária antes de partirmos. Parece que o basilisco da Sonserina está prestes a receber visitantes inesperados e muito bem armados. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. O professor Dumbledore não se limitou a convocar a equipe. Ele se moveu com uma velocidade e uma determinação que demonstravam a seriedade com que encarava o plano de Ariana. Em menos de uma hora, Hogwarts era uma fortaleza em alerta máximo. Um anúncio oficial feito pela voz magicamente amplificada de Dumbledore ecoou pelos corredores, ordenando que todos os alunos retornassem imediatamente às salas comunais de suas casas e permanecessem lá até novo aviso. Monitores patrulhavam os corredores com rostos sérios, garantindo que o confinamento fosse absoluto. Mas os preparativos de Dumbledore foram além. Enquanto Ariana, Harry, Rony e Hermione aguardavam em seu escritório, viram uma sucessão de visitantes chegarem pela rede de Flu. Primeiro, a professora McGonagall, com o rosto impassível e a varinha já na mão. Depois veio o professor Snape com uma expressão de fúria fria, embora não estivesse claro se era dirigida à situação ou a eles. Então, uma bruxa de aparência formidável, com um maxilar severo e um monóculo saiu das chamas verdes. Sua aura de autoridade nítida e objetiva imediatamente enchendo a sala. Alvo, disse ela com a voz áspera como aço. Sua mensagem dizia que era uma questão de segurança mágica nacional. É sim, Amélia, confirmou Dumbledore, sério. Obrigado por vir tão em cima da hora. Era Amélia Bones, a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. E atrás dela vinham mais duas figuras, vestidas com as vestes escuras e práticas de aurores em serviço. Rony e Hermione ficaram olhando, completamente boquiabertos. Aquilo não era mais um assunto da escola. Era uma operação completa do Ministério. Ariana, no entanto, apenas assentiu em aprovação silenciosa. Dumbledore não apenas aceitara o plano dela, ele o havia conduzido corretamente. Esta era a resposta adequada a uma fera mágica de classe X solta em uma escola cheia de crianças. Senhorita Dumbledore, disse Dumbledore, virando-se para ela. Sua hipótese nos trouxe até aqui. Por favor, informe o diretor Bones sobre a situação. Calma e concisamente, Ariana expôs toda a teoria. O basilisco, as petrificações por reflexão, a habilidade de Harry com a língua de cobra, a voz nas paredes e a localização suspeita da entrada do banheiro da Murta que geme. Ela apresentou tudo não como uma história, mas como um briefing de inteligência com uma lógica clara e irrefutável. Amélia Bones ouvia atentamente, o monóculo fixo em Ariana, a expressão mudando de ceticismo para uma crença sombria. Um basilisco sussurrou ela quando Ariana terminou. Em Hogwarts. E você é aluna do segundo ano, deduziu isso? Os dados estavam disponíveis, respondeu Ariana simplesmente. Eu apenas os conectei. Muito bem, declarou Bones, com a voz agora dura como ferro. O castelo está seguro. Professora, Dumbledore, mostre o caminho. Potter, você estará conosco. Sua habilidade é a chave. O grupo que desceu até o banheiro do segundo andar era uma força a ser reconhecida. Dumbledore e Amélia Bones lideravam o caminho, ladeados pelos dois aurores. McGonagall e Snape o seguiam, com as varinhas em punho. E no centro desse diamante protetor de imenso poder mágico caminhavam os 4 alunos. Encontraram a Murta que geme flutuando miseravelmente sobre seu vaso sanitário de sempre. Ah, é você, disse ela ao ver Harry. O que você quer? Precisamos encontrar a entrada, Myrtle, disse Harry, sua voz ecoando estranhamente na sala silenciosa e tensa. Dumbledore apontou gentilmente para uma torneira de pia que Harry nunca tinha notado antes. Era velha e de cobre, e gravada em sua lateral havia uma pequena serpente quase invisível. Harry, disse ele suavemente. Se você quiser. Harry se concentrou na escultura. Imaginou que era uma cobra de verdade e sibilou, abra. O comando da língua das cobras funcionou exatamente como Ariana previra. A torneira de cobre brilhou com uma luz verde, e toda a pia começou a afundar no chão, revelando um cano grande, escuro e escancarado que descia até a escuridão total. Notável, murmurou Amélia Bones. Não há escadas, disse Ron, olhando para o buraco escuro. Ariana se virou para Harry. O criador não teria construído uma entrada que não pudesse usar. A língua de cobra é a chave não apenas para a fechadura, mas para todo o mecanismo. O controle é verbal, instruou. Harry, compreendendo, encarou a abertura escura novamente e sibilou, escadas. Com um gemido profundo e áspero de pedra antiga, uma escada em espiral se materializou nas paredes úmidas do cano, descendo para a escuridão abaixo. Excelente ideia, senhorita Dumbledore, disse Dumbledore com um sorriso de aprovação. Aurores, tomem a frente. Harry, vocês ficarão no centro da formação o tempo todo. Os demais, varinhas em punho. Eles desceram as profundezas do castelo, seus passos ecoando no silêncio opressivo. O túnel os conduziu por uma série de câmaras cobertas de ossos de pequenos animais, cada porta se abrindo apenas aos comandos sibilantes de Harry. Finalmente chegaram a uma parede sólida esculpida com 2 serpentes entrelaçadas com esmeraldas no lugar dos olhos. É aqui, disse Dumbledore, em voz baixa. O portão final. Harry deu a ordem de abrir, e as serpentes de pedra se abriram, a parede deslizando para revelar a câmara principal. Era uma sala comprida e cavernosa, ladeada por pilares imponentes esculpidos em forma de cobras. Uma luz verde doentia preenchia o espaço, emanando de uma fonte invisível. Na extremidade oposta da câmara, uma estátua colossal de Salazar Sonserina erguia-se até o teto, com um rosto ancião e simiesco. Mas foi o que estava enrolado na base da estátua que os fez congelar. Era uma cobra. Uma cobra realmente enorme, mais grossa que um tronco de árvore e com facilmente 6 metros de comprimento. Mas não era um basilisco. Suas escamas tinham um belo padrão iridescente de verde e marrom, e seus olhos, grandes e inteligentes, não eram do amarelo mortal do rei das serpentes. A cobra levantou sua grande cabeça, sua língua bifurcada para fora, e uma voz ecoou nas mentes de Ariana e Harry, clara como um sino.
Então, o pequeno orador retorna. E ele trouxe o velho. Dumbledore deu um passo à frente, com uma expressão de profundo e pesaroso reconhecimento. Nagini, disse ele, com a voz carregada de uma tristeza cansada. Depois de todos esses anos, eu pensei que você tivesse partido há muito tempo. Eu vou aonde meu mestre me mandar. Nagini sibilou em resposta, seu olhar passando por Dumbledore e pousando em Ariana. E eu vejo um aroma familiar. O sangue da minha própria linhagem. Que estranho que você esteja ao lado dele. A pergunta de Ariana, a que a atormentava desde o Halloween, foi respondida naquele momento único e arrepiante. Não fora o diário. Fora Nagini, a serva mais leal de Voldemort, a Maledictus, sua futura Horcrux. A presença de Ariana no ano anterior para a luta deve ter desviado as ações de Voldemort, e o espírito fantasmagórico de Voldemort, ao escapar de Hogwarts, fora capaz de despertá-la e ordenar que ela abrisse a câmara por dentro. Foi você, disse Ariana em voz alta, com a voz calma apesar da revelação. Você abriu a câmara sob o comando dele. A vontade do mestre deve ser feita, sibilou Nagini. Sua grande cabeça virou-se para a boca escancarada da estátua da Sonserina. Ela soltou um único, longo e autoritário sibilo em língua de cobra, um comando muito mais complexo e poderoso do que qualquer um que Harry pudesse emitir. O rei da Sonserina desperta. Defenda-se. A câmara sagrada. Matem os intrusos. Das profundezas negras da boca da estátua, algo vasto começou a se agitar. Um som de deslizamento imenso, de escamas do tamanho de pratos raspando contra a pedra antiga, ecoou pela câmara. O basilisco está chegando, rugiu Dumbledore. Proteja os olhos. Não olhe diretamente para ele. Nagini soltou um último silvo triunfante e deslizou para longe, desaparecendo em um túnel escuro ao lado da câmara, sua missão cumprida. Ela havia invocado a fera. Os professores e aurores imediatamente ergueram suas varinhas, preparando-se para uma batalha contra uma criatura que nenhum deles podia se dar ao luxo de olhar. O fim do jogo havia sido imposto, os jogadores estavam todos no tabuleiro e da escuridão, o verdadeiro monstro da câmara secreta finalmente saía para jogar. Capítulo 37. No momento em que o comando de Nagini ecoou pela câmara e o som aterrorizante do basilisco se aproximando começou a ecoar, a mente de Ariana processou a nova realidade com a velocidade da luz. Não se tratava mais de uma missão de investigação, era uma situação de combate contra uma ameaça de classe X. Seu papel como estudantes, até mesmo como portadores de chaves e estrategistas, havia terminado. Atrás do pilar, agora, ela ordenou, sua voz cortando a tensão crescente. Ela não esperou que obedecessem. Agarrou o braço de Harry com uma das mãos e o de Hermione com a outra, puxando-os fisicamente de volta para trás da base de uma enorme coluna esculpida em forma de cobra. Rony, correndo atrás deles, seguiu-os um segundo depois. O movimento desencadeou uma resposta imediata e disciplinada dos aurores. Dois deles, uma mulher de rosto severo e um homem de expressão sombria, abandonaram suas posições ofensivas e se viraram, posicionando-se diretamente em frente ao pilar. Eles ergueram suas varinhas, formando um escudo secundário e dedicado ao redor dos 4 estudantes. Suas ordens eram claras: proteger os civis. Da segurança de seu santuário de pedra, eles só podiam ouvir a batalha, uma sinfonia aterrorizante de magia destrutiva. Óculos Everti. Era a voz de Dumbledore, trovejando com um poder que eles nunca tinham ouvido antes, um feitiço de força pura e ofuscante. Foi seguido por um grito terrível e agonizante do basilisco, um som de dor e fúria que pareceu abalar os próprios alicerces do castelo. Seus olhos sumiram. Está cego, gritou Amélia Bones. Todas as unidades, ataque total. Ele ainda consegue ouvir e cheirar. Bombarda máxima. A câmara irrompeu em um cataclismo de luz e som. Jatos de luz vermelha, azul e branca abrasadora atingiram o corpo maciço e invisível do basilisco. O ar crepitava com o poder bruto de dezenas de bruxos e bruxas altamente treinados, liberando todo o seu poder em um ataque coordenado. Eles podiam ouvir a criatura se debatendo, sua imensa cauda batendo contra pilares de pedra, lançando cascatas de rocha e poeira do teto. Feitiços ricocheteavam, escudos se acendiam, e os gritos combinados dos aurores e professores se tornavam um rugido único e concentrado de desafio. Harry, Rony e Hermione se amontoaram, os rostos pálidos de terror e admiração. Estavam testemunhando uma batalha mágica real e de alto nível, um mundo distante dos feitiços desajeitados de um clube de duelos. Era assim que o verdadeiro poder se parecia, disciplinado, avassalador e absolutamente aterrorizante. Ariana, no entanto, ouvia analiticamente. Ela rastreava os sons, mapeando a batalha em sua mente. Observou o padrão dos feitiços, rajadas concussivas para desorientar, maldições cortantes direcionadas à parte inferior da criatura, feitiços de ligação que tentavam retardar seus movimentos. Foi um extermínio brutal, eficiente e profissional. A batalha durou o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente durou apenas alguns minutos. Finalmente, após uma saraivada de feitiços particularmente massiva e coordenada, houve um estrondo final de sacudir a terra, quando o imenso corpo do basilisco tombou, e sua agonia foi um tremor que percorreu o chão sob eles. Um silêncio profundo e ressonante se instalou, quebrado apenas pela respiração pesada dos combatentes. Relatório de status. A voz de Amélia Bones gritou, ríspida e autoritária. Alvo neutralizado, respondeu um auror. Sem baixas do nosso lado. Apenas ferimentos leves. Os aurores que os guardavam abaixaram suas varinhas, embora permanecessem cautelosos. Dumbledore se aproximou do pilar com o rosto sério, mas os olhos transparecendo profundo alívio. Acabou, disse ele. Vocês estão todos seguros.
Eles emergiram de trás do pilar para uma cena de devastação total. A câmara era um naufrágio de pedra estilhaçada e resíduos mágicos. E jazendo no centro de tudo, com suas enormes espirais verde-escuras imóveis, estava o cadáver do basilisco. Era uma criatura de escamas apavorantes, com a cabeça do tamanho de uma carruagem e as presas tão longas quanto espadas. Seus grandes olhos amarelos eram poços arruinados e enegrecidos, testemunho do golpe inicial rápido e decisivo de Dumbledore. Mesmo morto, era uma visão aterrorizante. Mas a ameaça havia desaparecido. A subida de volta à superfície foi uma procissão lenta e sombria. Deixaram uma equipe de aurores para trás para proteger a câmara e iniciar a investigação. Quando finalmente emergiram no banheiro da Murta que geme, sentiram-se como se estivessem voltando de outro mundo. Amélia Bones, com sua postura profissional firmemente restabelecida, virou-se para Dumbledore. Alvo, isso muda tudo. Um basilisco, solto na escola há meses. Uma potencial segunda entrada controlada por, seja lá o que for aquela outra serpente. Não podemos presumir que essa ameaça esteja totalmente neutralizada. Concordo, Amélia, disse Dumbledore gravemente. Portanto, ela continuou sem deixar espaço para discussão, estou exercendo minha autoridade sob a carta de execução das leis da magia. Estou ordenando o fechamento temporário da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, com efeito imediato, pelo período de uma semana. Um suspiro coletivo percorreu os professores reunidos. Os alunos serão mandados para casa, declarou Bones com firmeza. Isso permitirá que minhas equipes realizem uma varredura completa e sistemática neste castelo, das masmorras à torre mais alta. Procuraremos por esta Nagini e por quaisquer outras câmaras ocultas e por quaisquer vestígios remanescentes do veneno ou da influência do basilisco. A segurança dos alunos é primordial e não pode ser garantida até que este castelo seja declarado seguro. Vocês providenciarão para que o expresso de Hogwarts esteja pronto para uma partida de emergência amanhã de manhã. A decisão era absoluta. Hogwarts estava fechando. A notícia se espalhou pelo castelo como fogo em palha, causando uma mistura de pânico, excitação e confusão entre os alunos. Os pais foram notificados por Coruja sobre o fechamento de emergência. Naquela noite, no salão comunal da Grifinória, a realidade da situação começou a se impor. Harry e Ron estavam aliviados, mas também preocupados com o paradeiro de Harry. Os Dursley não ficariam nada felizes com seu retorno inesperado. Foi Hermione quem encontrou a solução. Ela se aproximou de Ariana, com o rosto sério. Ariana, disse ela. Meus pais, eles vão ficar preocupados, mas vão entender. Nossa casa é uma casa comum num subúrbio de Londres. Nada parecida com a casa dos Flamel, tenho certeza. Mas é segura. E meus pais adorariam te conhecer pessoalmente. Você gostaria de vir passar a semana com a minha família? A oferta era simples, sincera e fruto de uma amizade profunda e inabalável. No verão passado, Ariana fora arrebatada para um mundo de alta magia. Desta vez, ela estava recebendo algo diferente, mas, à sua maneira, igualmente valioso. O santuário tranquilo e normal da casa de uma amiga. Um lugar para descansar, processar e ser por um tempo. Apenas uma garota em vez de uma prodígio da magia. Ariana olhou para o rosto esperançoso de Hermione, e um sorriso raro e genuíno surgiu em seus lábios. Ela havia enfrentado profecias antigas, duelado com bruxos das trevas e superado um elfo doméstico. Uma semana no mundo trouxa parecia, lógico, parecia tranquilo. Obrigada, Hermione, disse ela com a voz calorosa. Eu adoraria. Capítulo 38. A partida de emergência de Hogwarts foi um evento organizado, ainda que sombrio. O expresso de Hogwarts, normalmente um veículo de alegria natalina, estava repleto do murmúrio baixo de alunos inseguros. Harry, para seu imenso alívio, foi levado pelos Weasleys, com a senhora Weasley declarando que ele não deveria passar um único momento a mais do que o necessário, com seus terríveis parentes trouxas, Ariana e Hermione. Enquanto isso, encontraram os pais de Hermione esperando por elas na plataforma 9 3/4. Com os rostos marcados por uma mistura de confusão e preocupação maternal. O senhor e a senhora Granger eram um casal gentil e inteligente, com sorrisos calorosos e um ar um tanto perplexo em relação ao mundo mágico que sua filha agora habitava. Hermione, querida, disse a senhora Granger, envolvendo a filha num abraço. Ficamos tão preocupadas quando recebemos a coruja. Uma escola fechando para uma limpeza mágica de saneamento. Está tudo bem? Está tudo bem agora, mãe, Hermione assegurou. Esta é minha melhor amiga, Ariana Dumbledore. Eu a convidei para ficar conosco. Os Grangers voltaram a atenção para Ariana, arregalando os olhos ligeiramente diante de sua beleza etérea e da compostura serena e educada que ela irradiava. Ah, é um prazer imenso conhecer você, Ariana. O Sr. Granger disse, apertando a mão dela calorosamente. Hermione nos contou tanto sobre você em suas cartas. Qualquer amigo dela é muito bem-vindo em nossa casa. A casa dos Granger era o retrato da confortável normalidade suburbana. Era uma casa grande e isolada de tijolos, em uma rua sem saída tranquila e arborizada, com um gramado impecavelmente cuidado e uma acolhedora porta da frente vermelha brilhante. Lá dentro, tudo era limpo, organizado e perfumado com um aroma de livros e antisséptico dental. Para Ariana, depois de um ano de corredores de pedra, escadas rolantes e magia ancestral, era como entrar em uma dimensão completamente diferente. Uma dimensão nostálgica, por sinal. Era tranquilo. Os Granger ficaram completamente encantados com Ariana. Hermione fora uma criança solitária, e seu intelecto aguçado e sua natureza mandona frequentemente a isolavam dos colegas. Vê-la com uma amiga, e uma amiga tão equilibrada, inteligente e educada, era fonte de imensa alegria e alívio para eles. Eles tratavam Ariana não como uma convidada, mas como uma segunda filha cuidando dela, garantindo que ela estivesse confortável e envolvendo-a em longas e fascinantes conversas sobre sua escola especial. Embora Ariana cuidadosamente editasse seus relatos para que fossem muito menos assustadores do que a realidade. Os dias caíam em um ritmo lento
e tranquilo, um alívio bem-vindo da tensão constante de Hogwarts. As meninas passavam as manhãs estudando, mas de forma relaxada e tranquila. Elas se sentavam na ensolarada estufa dos Granger, cercadas por vasos de plantas, testando umas às outras sobre ingredientes de poções e teoria da transfiguração. Depois, passavam as tardes apresentando a Ariana as maravilhas do mundo trouxa, um mundo que ela já conhecia. Mas o entusiasmo de Hermione só era comparável à sua inata excitação de receber uma amiga. Elas assistiam a filmes, Ariana achava o conceito bastante nostálgico de sua vida passada, embora achasse os enredos da maioria das comédias românticas profundamente lógicos. Elas assavam biscoitos com a senhora Granger, e a natureza precisa e metódica de Ariana tornava uma confeiteira inesperadamente excelente. Elas simplesmente apreciavam a companhia tranquila, e sua amizade se aprofundava na ausência de lordes das trevas e cobras gigantes. Numa tarde quente com o sol brilhando forte num céu azul claro, Hermione sugeriu que usassem a pequena piscina no quintal. Era um deleite raro, uma fuga perfeita do calor insuportável. Na privacidade do jardim, cercado por uma cerca alta, as duas meninas trocaram de roupa, vestindo seus trajes de banho. Hermione usava um maiô prático e esportivo. Ariana saiu do vestiário com um biquíni azul escuro simples. O efeito era impressionante. Sem as camadas ocultas de suas vestes escolares, sua graça natural e beleza etérea estavam em plena exibição. Ela se movia com a elegância fluida de uma dançarina, sua pele pálida e impecável contra o tecido escuro. Hermione, sentada na beira da piscina, com os pés na água fria, não conseguiu evitar o olhar. Nossa, Ariana, disse ela com a voz cheia de admiração genuína e nada invejosa. Você é realmente linda. Ariana olhou para a amiga, para a admiração sincera em seus olhos, e ofereceu um sorriso suave. Sentou-se ao lado de Hermione, seu próprio reflexo brilhando na água. Beleza é uma questão de simetria e percepção subjetiva, Hermione, disse ela com um tom analítico porém afetuoso. Mas obrigada. Ela então olhou para Hermione, olhou-a de verdade. Viu não apenas sua mente brilhante e seu coração leal, mas também a garota bonita e vibrante por trás do cabelo crespo e da leve insegurança. Você também é muito bonita, sabia? Afirmou Ariana, não como um clichê, mas como um fato simples e observável. Você tem olhos maravilhosos e expressivos e um sorriso encantador. Ela fez uma pausa com um olhar pensativo. Embora, de um ponto de vista puramente estrutural, o alinhamento dentário pudesse ser otimizado. Hermione levou a mão à boca, um gesto familiar e constrangido. São meus dentes da frente, não é? Meus pais são dentistas, eles poderiam consertá-los num instante, mas acham que isso constrói o caráter. O caráter se constrói por meio da força intelectual e moral, não por meio de problemas ortodônticos corrigíveis, rebateu Ariana calmamente. A Madame Pomfrey é excepcionalmente habilidosa com pequenos encantamentos estéticos e feitiços de reestruturação. Um procedimento simples e indolor poderia redimensioná-los para ficarem mais proporcionais ao restante do seu rosto. É algo a se considerar, se isso melhorar sua própria sensação de bem-estar. A sugestão foi dada com uma gentileza tão clínica e imparcial que Hermione não se sentiu nem um pouco insultada. Ela se sentiu vista. Ariana não apenas a elogiara, ela identificara uma fonte de sua insegurança e oferecerá uma solução prática e lógica. Foi o gesto de amizade mais arianano imaginável. Elas passaram o resto da tarde nadando e rindo, duas adolescentes normais aproveitando um dia de verão, o peso do mundo mágico sendo uma lembrança distante. O planejado fechamento de Hogwarts por uma semana se estendeu por duas. Os Aurores, sob a supervisão direta de Amélia Bones, estavam conduzindo uma varredura tão completa que beirava a desconstrução do antigo encanamento do castelo. A notícia oficial chegou por coruja. O basilisco estava morto, o castelo havia sido declarado seguro, mas a investigação sobre as origens da Câmara e possíveis pontos de acesso secundários continuava. Na última noite na casa dos Grangers, Ariana e Hermione estavam sentadas no quarto de Hermione, com seus baús prontos para a viagem de volta. Estou feliz que vamos voltar, disse Hermione, mas isso foi legal. Muito legal. Foi, concordou Ariana. Um período de consolidação de dados sem estresse foi benéfico. Ela estava satisfeita. Suas medidas proativas haviam funcionado. O basilisco estava morto, neutralizado por adultos competentes, em vez de por um sortudo garoto de 12 anos empunhando uma espada. A escola e seus alunos estavam seguros. Harry estava seguro, mas sua missão particular estava longe de terminar. Nagini havia escapado com paradeiro desconhecido. E o diário de Tom Riddle ainda jazia adormecido em seu baú, um segredo frio e sombrio à espera de seu momento. Ela vencera aquela batalha mudando as regras do jogo. A guerra, no entanto, ainda estava longe de terminar. Ela havia neutralizado a ameaça daquele ano, mas sabia que o diário era uma chave, uma linha direta para a memória de um jovem Voldemort. Era uma arma que ela ainda não decidirá como, ou quando, usar. O tabuleiro estava limpo por enquanto, mas as peças mais perigosas ainda estavam em jogo. Capítulo 39. A viagem de volta no expresso de Hogwarts foi um espelho da partida deles, uma viagem tranquila e estudiosa para dois. Quando chegaram ao castelo magicamente limpo e certificado como seguro, a atmosfera era de imenso alívio. Os alunos, retornando de suas inesperadas 2 semanas de férias, enchiam os corredores com uma energia renovada e vibrante. O medo do basilisco agora relegado ao status de uma história emocionante e lendária a qual todos haviam sobrevivido. Antes mesmo de desfazerem as malas, no entanto, Ariana tinha um plano. Venha comigo, Hermione, disse ela, sem deixar espaço para discussão em seu tom. Em vez de seguir em direção à torre da Grifinória, ela conduziu a amiga na direção da ala hospitalar. A ala hospitalar? Perguntou Hermione, confusa. Você está se sentindo bem? Foi a viagem de trem? Estou perfeitamente bem, respondeu Ariana.
Trata-se de otimizar uma variável que discutimos durante o feriado. Encontraram Madame Pomfrey em seus domínios impecavelmente limpos e organizados, reabastecendo poções e resmungando para si mesma. A matrona ergueu os olhos quando eles entraram, e sua expressão imediatamente se transformou em preocupação. Senhorita Dumbledore, senhorita Granger, está tudo bem? Espero que não haja efeitos colaterais das suas aventuras. Nós duas estamos com excelente saúde, Madame Pomfrey, disse Ariana educadamente. Estamos aqui para solicitar um procedimento estético. A Medibruxa pareceu surpresa. Um procedimento estético? Sim, continuou Ariana suavemente, afastando-se um pouco para o lado para dar a palavra a Hermione, embora sua presença fosse um pilar claro de apoio. Minha amiga, Hermione, gostaria de perguntar sobre um pequeno feitiço de reestruturação dentária. Especificamente para reduzir o comprimento marginal de seus dois incisivos frontais para que fiquem mais proporcionais à sua estrutura maxilofacial. Hermione corou furiosamente, mas, encorajada pela formulação clínica e confiante de Ariana, conseguiu falar. Sim, senhora, guinchou. Se não for muito incômodo. Madame Pomfrey se aproximou apressadamente, olhando dentro da boca de Hermione com um olhar profissional e experiente. Problemas? De jeito nenhum, querida, disse ela gentilmente. Um simples feitiço de encolhimento aplicado com precisão. Seus pais são trouxas, não são? Dentistas, pelo que me lembro. Eles provavelmente usam aqueles aparelhos de metal horríveis. Magia é muito mais eficiente. Ela fez Hermione sentar-se na beira da cama, brandiu a varinha e murmurou um encantamento curto e complexo. Hermione sentiu uma leve e indolor sensação de formigamento na boca. Todo o procedimento levou menos de 5 segundos. Pronto, disse Madame Pomfrey rapidamente. Tudo pronto. Dê uma olhada. Ela conjurou um pequeno espelho de mão. Hermione o pegou com a mão trêmula e o levou ao rosto. Ela ofegou. Seus dentes ainda eram seus, mas os dois da frente proeminentes, agora estavam do tamanho perfeito, alinhando-se perfeitamente com o resto do sorriso. A mudança foi sutil, mas transformadora. Equilibrou suas feições de uma forma que ela jamais imaginara. A ela sussurrou, traçando os lábios com os dedos. Eles são perfeitos. Claro que sim, disse Madame Pomfrey, orgulhosa. Agora vão embora. Já tenho estoque suficiente para fazer sem que os alunos peçam amuletos de vaidade. Mas seu sorriso era caloroso. Ao saírem da ala hospitalar, Hermione não conseguia parar de olhar para o seu reflexo nas armaduras polidas pelas quais passavam. Uma nova e tímida confiança já começava a florescer em seu rosto. Obrigada, Ariana, disse ela com a voz cheia de genuína gratidão. Não acredito que nunca fiz isso antes. Falta um último ajuste, disse Ariana, parando no meio do corredor. Fique parada. Antes que Hermione pudesse perguntar o que ela queria dizer, Ariana sacou sua própria varinha de sabugueiro. Hermione confiava tanto na amiga que nem sequer se mexeu. O foco de Ariana era absoluto. Ela não estava pensando em um simples feitiço de cuidado. Ela estava pensando na estrutura do próprio cabelo, no alinhamento das cutículas e no equilíbrio da hidratação. Ela imaginou o cabelo espesso e crespo de Hermione não sendo alisado ou alisado, mas domado. Ela imaginou cada fio se unindo em cachos suaves, definidos e brilhantes que emoldurariam seu rosto em vez de escondê-lo, caindo em cascata pelas costas de uma forma que fosse ao mesmo tempo bonita e prática. Ela não usou um encantamento. Simplesmente entrelaçou sua vontade, uma complexa tapeçaria de intenções, nos cabelos de Hermione. Uma luz suave e prateada envolveu a cabeça de Hermione por um instante, rodopiando como uma névoa suave. Era uma trama silenciosa e intrincada, muito mais avançada do que qualquer simples feitiço de estilo. Quando a luz se apagou, o cabelo de Hermione havia se transformado. O frizz havia desaparecido. Em seu lugar, uma cascata de cachos castanhos brilhantes, saudáveis e perfeitamente definidos. O penteado tinha corpo e vida, mas era controlado, afastando-se do rosto para revelar suas maçãs do rosto salientes e olhos inteligentes e expressivos. A mudança, combinada com seus dentes recém-aperfeiçoados, era impressionante. A linda garota que Ariana sempre vira agora era visível para o mundo inteiro. A rata de biblioteca de cabelos crespos e um pouco desajeitada havia sumido. Em seu lugar, estava uma jovem genuinamente linda. Ariana sorriu, um sorriso raro e brilhante de pura satisfação. Ela conjurou o mesmo espelho de mão que Madame Pomfrey usará e o ergueu para a amiga. Hermione olhou para o seu reflexo e desta vez, seu suspiro foi de choque profundo e absoluto. Ela não estava apenas impecável, estava deslumbrante. Ela tocou seus cachos macios e fáceis de pentear, com os olhos arregalados de descrença. Pela primeira vez, ela se viu não como a esperta, mas como alguém que também podia ser bonita. Ariana. Ela suspirou sem palavras. A confiança é um ativo estratégico fundamental, disse Ariana suavemente, fazendo o espelho desaparecer. É importante alinhar a aparência externa com as capacidades internas. Agora elas combinam. Com isso, ela entrelaçou o braço no de Hermione. Vamos. Acho que estamos atrasados para o banquete de boas-vindas. Eles entraram juntos no salão principal, e o efeito foi instantâneo. Cabeças se viraram. Conversas vacilaram. Sussurros irromperam. O garfo de Rony, a meio caminho da boca, caiu ruidosamente no prato. Harry o encarou boquiaberto. Seamus Finnegan chegou a engasgar com o suco de abóbora. Mesmo da mesa dos professores, os professores ergueram os olhos, surpresos. Não foi apenas a transformação de Hermione que causou a comoção, por mais dramática que fosse. Foi a imagem combinada que elas apresentavam. Ariana com sua beleza etérea e loira, e sua graça serena e intocável. E agora Hermione com sua beleza morena e brilhante finalmente revelada, irradiando uma confiança nova e radiante. Caminhavam lado a lado duas garotas no auge absoluto de sua geração, tanto em intelecto quanto em poder, agora reveladas também como beldades impressionantes. Elas não eram mais apenas as garotas inteligentes. Eram uma força, uma visão de elegância, inteligência e poder inexplorado que era francamente intimidante.
Eles se sentaram à mesa da Grifinória, ignorando o silêncio atordoante e a enxurrada de sussurros que o seguiu. Ariana simplesmente começou a se servir de um pouco de torta de carne moída, sua compostura tão perfeita como sempre. Mas por dentro, ela sentia uma silenciosa sensação de triunfo. Ela havia ajudado a amiga a encontrar um novo nível de autoconfiança. E ao fazer isso, havia sutil, mas irrevogavelmente alterado a dinâmica social de toda a escola. Eles não eram mais apenas 2 alunos. Eles eram uma aliança, e tinham acabado de anunciar, sem dizer uma única palavra, que eram uma força a ser reconhecida. Capítulo 40. As 2 semanas seguintes ao retorno a uma Hogwarts sem basiliscos foram um período de intensa normalidade e concentração. O medo que assombrava os corredores foi substituído por uma renovada dedicação aos estudos, enquanto os alunos se esforçavam para recuperar o tempo perdido. A mudança mais significativa e duradoura, no entanto, foi a nova posição social de Hermione Granger. Sua transformação era o assunto da escola. Garotos que antes a viam como nada mais do que uma sabitudo insuportável agora tropeçavam nas palavras quando ela falava com eles. Garotas que antes zombavam de seu cabelo crespo agora lhe pediam dicas de estilo, que Hermione, com uma confiança recém-descoberta e graciosa, educadamente se recusava a dar. Ela se portava de forma diferente, com a postura mais ereta, a cabeça erguida. Suas contribuições em sala de aula não eram menos brilhantes, mas agora eram proferidas com uma autoridade calma, em vez de uma urgência desesperada e gesticulante. Ela estava, em todos os sentidos da palavra, radiante. Sua aliança com Ariana tornou-se ainda mais formidável. A visão das 2 caminhando juntas, um exemplo de loira e morena, graça serena e confiança vibrante, foi suficiente para fazer até os veteranos mais barulhentos se afastarem. Elas não eram mais apenas as espertinhas, eram um casal reconhecido por seu intelecto e elegância. Harry e Rony, por sua vez, ficaram completamente perplexos. Caramba, Rony murmurou para Harry certa manhã, no café da manhã, observando Hermione e Ariana discutindo calmamente uma equação aritmética complexa. Como Hermione conseguiu? Sabe? Não faço ideia, admitiu Harry, igualmente perplexo. Ela simplesmente voltou das férias e estava diferente. Eles estavam felizes por ela, é claro, mas sua transformação, somada ao seu profundo vínculo intelectual com Ariana, criava uma distância sutil. As meninas operavam com um nível de foco e maturidade que os 2 meninos, com seus interesses ainda firmemente enraizados no quadribol e no snap explosivo, não conseguiam igualar. A amizade permanecia, mas havia evoluído. As meninas eram as estrategistas, os cérebros. Os meninos eram os agentes de campo leais, às vezes desajeitados. Enquanto o castelo se enfeitava para o Natal, a atmosfera era muito mais relaxada do que no ano anterior. O grande mistério da Câmara havia sido resolvido, o monstro morto e a ameaça, por hora, havia passado. A maioria dos alunos optou por voltar para casa nas férias, mas, mais uma vez, o grupo principal se viu ficando para trás. Harry, por um acordo tácito, jamais passaria o Natal com os Dursley se pudesse evitar. Os Weasleys estavam tendo um Natal tranquilo em família na toca, mas Rony, tendo experimentado a liberdade de um Natal em Hogwarts, implorou para ficar com os amigos. A avó de Neville estava visitando parentes novamente. E para Ariana e Hermione não havia dúvida, o castelo tranquilo era o ambiente perfeito para seus estudos colaborativos. A manhã de Natal amanheceu clara e fria, com o chão coberto por uma nova camada de neve. A pilha de presentes aos pés de cada cama era uma visão bem-vinda. Reuniram-se na sala comum, com a lareira crepitando, os 5 formando seu próprio pequeno e familiar círculo familiar. Trocaram os presentes de sempre, suéteres volumosos da senhora Weasley, livros e doces um do outro. Depois, chegou a vez dos presentes de Ariana. Como antes foram entregues sem alarde, cada um fruto de observação profunda e gentileza lógica e direcionada. Primeiro, ela entregou uma caixa longa e fina para Hermione. Dentro, aninhado sobre veludo, havia um coldre para varinha. Não era uma simples tira de couro, mas uma peça de artesanato intrincada e bela, feita de couro de dragão macio marrom escuro, com um padrão sutil e elegante de videiras entrelaçadas em relevo, fora projetada para ser presa discretamente ao antebraço. Encomendei-a a um especialista em Viena, explicou Ariana enquanto Hermione a fitava sem palavras. Tem um pequeno feitiço de proximidade embutido. A varinha só se soltará com a sua assinatura mágica. É uma questão de eficiência e preparação. Uma varinha na sua bolsa é uma ferramenta. Uma varinha na ponta dos seus dedos é parte de você. Hermione olhou para ela com os olhos brilhando de compreensão. Era um presente que a reconhecia como uma igual, uma companheira de combate em qualquer situação que viesse pela frente. Era um símbolo da força compartilhada. Em seguida, ela se virou para Harry e lhe entregou uma caixa quase idêntica. Seu coldre era feito de uma seda de acromântula preta, resistente e sem adornos, prática e feita para ação. O seu é encantado para a velocidade, disse Ariana. Tem um mecanismo de liberação mais rápido. No seu caso, o tempo de reação é a variável mais crítica. Harry, que frequentemente procurava sua varinha em momentos de crise, sentiu uma onda de gratidão. Era um presente de segurança, uma ferramenta que poderia um dia salvar sua vida. Para Ron, ela presenteou com 2 itens. O primeiro foi um taco de batedor profissional, feito de nogueira magicamente reforçada e com o logotipo queimado e rosnante do Chudley Canons. O segundo foi um par de luvas de goleiro de couro de dragão, também com o emblema do time. Ambos foram autografados por toda a equipe atual do Chudley Canons. Ron ficou boquiaberto. Ele encarou os presentes completamente sem palavras. Mas como? Conseguiu gaguejar finalmente. Tenho uma linha de correspondência aberta com o contato dos canhões, disse Ariana simplesmente. Solicitei sua ajuda para conseguir os itens. Ele ficou feliz em me atender. Era um presente que falava diretamente à paixão mais profunda de Ron, que tratava seu sonho não como uma fantasia infantil, mas como uma ambição séria, digna de equipamento de nível profissional.
O fato de esse contato ter vindo dos Flamels era, por enquanto, um segredo guardado para ela. Por fim, ela se virou para Neville. Seu presente para ele não era uma caixa, mas um único envelope lacrado de pergaminho grosso e cremoso. Neville o abriu com cautela. Dentro não havia um cartão, mas um bilhete de aparência formal com a insígnia dos Olivaras gravada em relevo. Era um vale pago integralmente para a confecção de uma nova varinha personalizada. Atrás dele, havia uma carta escrita à mão por Ariana. Ela observou o rosto dele enquanto ele lia. Neville começava a carta. Ao longo do último ano e meio, observei seu desenvolvimento mágico. Você possui um talento inato significativo, particularmente em herbologia, uma área que exige uma conexão profunda e intuitiva com a magia viva. No entanto, também observei uma inconsistência persistente em seus feitiços. Isso não era, acredito, uma falha sua, mas uma incompatibilidade fundamental com seu instrumento. Uma varinha escolhe seu bruxo, Neville. É uma relação profundamente pessoal e simbiótica. A varinha que você usa atualmente é a do seu pai. Embora o sentimento seja uma homenagem bela e compreensível, é a varinha dele. Ela o escolheu. Ela não escolheu você. Você está tentando canalizar sua magia por um canal que não está em sintonia com sua assinatura mágica específica. É como tentar compor uma sinfonia com um instrumento perpetuamente desafinado. Tomei a liberdade de falar com sua avó por coruja. Expliquei minha teoria a ela. Ela é uma mulher prática e orgulhosa que deseja apenas que você tenha sucesso e honre o nome da sua família. A melhor maneira de fazer isso é abraçar seu próprio poder, não tentando imitar o do seu pai. Este voucher é para você, mas a decisão de usá-lo é sua. Peço que você converse com sua avó. Diga a ela que está pronto para se tornar um mago que nasceu para ser, com uma varinha que seja verdadeiramente sua. Neville ergueu os olhos da carta, o rosto redondo pálido, os olhos brilhando com uma mistura de terror e uma esperança nascente e brilhante. Durante toda a sua vida, ele acreditara ser uma decepção, um quase-aborto que constantemente falhava em viver à altura do legado de seu pai heróico. A ideia de que o problema talvez não fosse ele, mas sua varinha, foi uma revelação tão profunda que o abalou profundamente. Ariana não lhe dera apenas um presente. Ela lhe dera uma explicação. Ela lhe dera permissão para ser ele mesmo. Você realmente acha isso? Ele sussurrou com a voz trêmula. Eu não lido com especulações, Neville respondeu Ariana gentilmente. Eu lido com dados observáveis. Seu potencial mágico é significativo. Você só precisa das ferramentas certas para desbloqueá-lo. Ele apertou a carta e o vale contra o peito. Uma resolução feroz endurecendo suas feições. Ele falaria com sua avó. Ele ganharia sua própria varinha. Ele se tornaria pela primeira vez seu próprio mago. Ariana recostou-se. Uma satisfação silenciosa a invadiu. Ela havia armado seus amigos. Um coldre para o estrategista. Um coldre para o herói. Ferramentas profissionais para o coração leal. E para o quieto com a força oculta, ela havia dado o presente mais poderoso de todos. A chave para o seu próprio potencial. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.